Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meus irmãos. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, hoje quero falar com vocês sobre um assunto que o Senhor Jesus quer que eu fale. Ele quer que eu fale sobre a apostasia. Yeah. E eu quero começar falando essa mensagem, citando o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Está escrito: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda da criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graças. A palavra apostasia significa divórcio, mas apostasia não é o divórcio de um casal. A apostasia é o divórcio da fé. Quando uma pessoa ela crê em Jesus e o recebe, tal pessoa ela fez uma aliança com o Senhor Jesus por meio da fé. Mas se alguém que fez uma aliança com Cristo decide rejeitá-lo e renunciar à sua fé nele, tal pessoa cometeu o pecado da apostasia, que é um pecado grave. E o motivo pelo qual este pecado é grave é porque o que comete a apostasia nega a existência, a verdade e a fidelidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E, consequentemente, ela desonra muito ao Senhor e vive como se ele nunca houvesse existido. E as consequências desse pecado é que o que comete a apostasia, ele perde imediatamente a sua salvação. E o Espírito Santo que habitava dentro dele, ele sai de seu corpo. E aquela pessoa que antes vivia em um processo de santificação, esse processo é interrompido. E ela passa a entrar num processo de corrupção. Então, em que ela passa a se sujar espiritualmente e fisicamente. E sem o Espírito Santo dentro dela, que a ajudava a ser uma pessoa melhor a cada dia, aquela pessoa que antes conhecia Jesus e vivia com ele, mas decidiu se separar dele, tal pessoa, ela passará a ser uma pessoa pior a cada dia. Podendo tornar-se até mesmo pior do que aqueles que nunca conheceram a Jesus. Ela pode se tornar alguém extremamente perverso. E cometer crimes abomináveis e desumanos. O motivo disso é porque quando uma pessoa está sem Jesus, há demônios influenciando ela. Mas quando ela recebe a Cristo, o Senhor Jesus ele expulsa todo demônio que está influenciando e induzindo ao mal. Mas se essa pessoa se separa de Cristo e volta à sua antiga vida de pecado, os demônios que antes a influenciavam, eles voltam. E eles não voltam sozinhos. Eles trazem mais 7 espíritos imundos piores do que eles. E fazem a vida aquela pessoa ela ser pior do que ela era antes de ter conhecido o Filho de Deus. Agora, uma coisa que precisa mencionar é o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Talvez você esteja se perguntando por que eu ainda não falei sobre aquele texto que eu li no começo. Eu digo que espere um pouco mais que falarei sobre ele. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6 está escrito: Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento.
pois assim quanto a ele, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. O que esse texto está querendo dizer é que aqueles que cometeram apostasia, os que se divorciaram de sua fé no Senhor Jesus Cristo e no Senhor Deus, é impossível que os tais eles sejam salvos. Por quê? O motivo disso é apresentado aqui no texto que para uma pessoa que renunciou à sua fé ser salva, seria necessário que Cristo ele fosse crucificado outra vez por aquela pessoa. Mas o Senhor Jesus, ele não irá para a cruz outra vez. E o motivo disso é por amor a ele mesmo. O Senhor, ele morreu uma só vez por nós, por nossos pecados do presente, passado e futuro. A dor que o Senhor Jesus sentiu naquela cruz foi extrema. Uma dor que nenhuma pessoa no mundo poderia suportar, exceto Ele. O Senhor, Ele não passará tudo aquilo de novo por alguém que ficou com Ele, mas decidiu viver sem Ele outra vez. O Senhor, Ele ama todos os homens e mulheres, mas Ele também ama a si mesmo. Agora, falando sobre o texto do 1 Timóteo, aquilo ali é uma revelação do Espírito Santo ao apóstolo Paulo, e que Paulo ele contou aos seus irmãos. Nos últimos dias, uma das coisas que acontecerá, que será o sinal de que a volta de Cristo está próxima, é que haverá pessoas que, infelizmente, elas abandonarão a sua fé. E por qual motivo elas farão isto? No versículo 1 já é contado, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Algumas pessoas elas renunciarão à sua fé porque elas ficarão dando ouvidos à voz de espíritos dos homens mentirosos. Isso quer dizer o quê? Que elas estão dando ouvidos à voz de demônios e de homens e mulheres mentirosos que são falsos e ficam contrariando a palavra de Deus e afirmando que a verdade é mentira, a mentira é verdade. Por exemplo, Jesus é o único caminho. E os mentirosos negarão isso e dirão que há outros caminhos que levam a Deus. Ninguém que se diz cristão ou crente, mas afirma que existem outros caminhos a Deus, é um verdadeiro cristão. E se tal pessoa está iludida pelo inimigo e está pondo a si mesmo em perigo e outros também. E no versículo 1 também é mostrado que outros motivos é porque elas ficarão ouvindo ensinamentos demoníacos. A palavra doutrina significa ensino, ensinamento. O Senhor Jesus, ele nos ensina a amar os nossos inimigos. Nos ensina a sermos leais. Ele ensina o homem a ser leal à sua esposa e a amá-la incondicionalmente. Estão dispostos a dar a sua vida por ela. Ensina a mulher a se submeter ao seu marido e a respeitá-lo. Ensina que nós devemos amar os nossos irmãos, perdoar quem nos faz mal, obedecer a Deus, nos arrepender de nossos pecados, viver pela fé. Mas os demônios, o que eles ensinam são coisas que contrariam esses ensinamentos do Senhor Jesus. E não somente esse, mas todos os outros. Alguma das coisas que nós precisamos, nós que somos
filhos e filhas de Deus, precisamos fazer para nos protegermos da apostasia e e a, são aqui são que nós temos que orar e ouvir a palavra de Deus diariamente e com boa frequência. Quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia Sagrada? Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação na igreja? Já. Isso é muito importante você saber. Porque se a última vez que fez isso foi dias atrás, semanas, ou até meses ou anos, isso é um sinal de perigo, um sinal de alerta, tá? De que você está em perigo de ir em direção à apostasia. Yeah. Porque a oração e a palavra, elas fortificam a nossa fé e firmam ela. Está escrito em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Portanto, se você quer proteger a sua fé, se você quer conservar ela mantê-la consigo, ouça a palavra do Senhor, ore frequentemente, também ore, para que o Senhor te firme, te fortifique. E também, leia a Bíblia Sagrada com frequência, e ouça pregações também, porque essas são algumas das maneiras que o Pai Celestial, ele fala lá conosco. Outra das coisas que eu lhes digo é que quando você for falar sobre Deus, for falar sobre Jesus, fale com fé, fale com convicção de que eles existem, e o que eles dizem é verdade e será cumprido. Outras das coisas que eu aconselho a vocês é que ande com pessoas crentes, com pessoas que têm a mesma fé que você, pessoas que creem no Pai, creem no Filho, creem no Espírito Santo, creem na Bíblia Sagrada, daquilo que ela diz é verdade, que as suas promessas, que as suas profecias, elas serão cumpridas. E evite de conversas vãs com incrédulos. Evite ficar ouvindo palavras ímpias, palavras descrentes, para que isso não enfraqueça sua fé. Lembre-se, eu não sou de ferro e você também não é. Nós somos de carne, nós somos fracos. E por isso não devemos brincar com o mal, porque nós podemos cair. Nós temos que ser prudentes, vigilantes, e evitar a tentação. E se formos tentados, nós precisamos pedir o socorro de Deus, e buscar escapar do pecado, buscar escapar da tentação de fazer o mal. Outros conselhos que lhes dou, meus irmãos, é que vocês congreguem em uma igreja verdadeira. Se porventura você não tem uma igreja, eu digo que procure por uma próxima a você, procure ela com oração, pedindo, Espírito Santo, me ajude a achar a igreja certa, tá? Para eu congregar. Tá? E se porventura não houver no lugar onde você mora alguma igreja próxima a você, então eu lhe digo que procure na internet igrejas para você assistir a seus cultos. E também, mesmo se não houver uma igreja por perto para você congregar, ainda assim, busque ter comunhão com irmãos. Se há pessoas próximas a você que também são cristãs, então tenha comunhão com elas, ore com elas, falem sobre as coisas de Deus juntos, pratiquem a palavra, e fazem outras coisas semelhantes a estas.
E agora também é importante, proteja a sua fé. E como você pode proteger ela? Lá. Como eu disse anteriormente, está escrito em Romanos, a fé vem pelo ouvir. Ou seja, você acredita nas palavras que você ouve. Então, por exemplo, você tem fé nas palavras que você ouve. Então, não dê os seus ouvidos aos demônios, nem aos homens e mulheres que estão sendo usados por eles para tentar enganar os outros. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo e daqueles que estão sendo usados pelo Espírito para lhe dizer a verdade, para lhe anunciar a verdade de Deus. O Espírito Santo, ele é verdadeiro. E como o Senhor Jesus prometeu, ele nos guiará a toda a verdade. O Espírito, ele é bom. Então, a vontade dele é santa, é justa, é boa, agradável e perfeita. Tá? O que o Senhor ele nos ensina a fazer é bom, é certo. Ele nunca nos ensinará a cometer maldades, a cometer coisas perversas. Porque Deus é bom. Ele é santo. A palavra santidade significa separação. Não, Deus ele é separado da corrupção do pecado, separado da corrupção da maldade. E este último conselho aqui, não é o último exatamente, mas um dos últimos conselhos que eu quero lhes dar é que conheça bem a Bíblia Sagrada e os seus ensinamentos que são divinos, são inspirados pelo Espírito. Então, conheça bem esses ensinamentos e guarde-os em sua mente e pratique eles em sua vida. Tá? E se porventura você ouvir alguém te dar alguma doutrina, examine essa doutrina antes. Ela está de acordo com as palavras da Bíblia Sagrada? Ela está de acordo com o que os mandamentos de Cristo dizem? Está de acordo com as palavras do Senhor? Se sim, então receba, porque esse ensinamento está de acordo com a Bíblia. Foi inspirado pelo Senhor, mas se algum ensinamento contraria a Bíblia Sagrada, então rejeite imediatamente. Porque Deus não contraria a si mesmo. Os demônios é que contrariam a Deus. E lembre-se disso também, que o Senhor ele está sempre certo. É impossível que algum homem esteja mais correto do que o Senhor. Se Deus e o homem estão contrariando um ao outro, quem está certo é Deus e quem está errado é o homem. E quem pensa contrário disso está enganado. E este aqui é um lembrete que quero dar a você que já é cristão, que já é uma mulher cristã. Lembre-se de que Deus e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles existem. As experiências que você teve na caminhada cristã foram reais. As palavras da Bíblia Sagrada são verdadeiras. As promessas de Deus se cumprirão, juntamente também com as profecias dadas pelo Senhor por meio de seus profetas. E meus irmãos, orem e vigiem para que vocês não percam a sua fé e para que ela não seja já roubada, nem morta por aqueles que querem destruí-la. Faça como o apóstolo Paulo. Ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combata o bom combate. Qual o combate? O bom combate é enfrentar o diabo, o mundo e a carne. Enfrentem o inimigo
enfrentem esse sistema corrupto. Não estou querendo dizer para fazer um movimento para se opor às autoridades, coisas assim, mas como dizer, não se conformem com o padrão deste mundo, do, do como servem os valores do reino de Deus, os, e não deixem entrar nas igrejas as corrupções deste mundo, as doutrinas heréticas e as más obras deste mundo. A igreja já tem que ser separada da corrupção, assim como o noivo dela, o Senhor Jesus, é separado da corrupção. E também combatam a carne, luta contra os maus desejos da carne, o desejo de fornicar, de trair, de mentir, de discutir, falar mal, ou querer tomar para si algo que não lhe pertence e outras coisas. Yes. Terminar a carreira. Nós somos comparados dos atletas que estão em uma corrida. Tá? Chegue ao fim da caminhada cristã. Não seja já alguém que não termina o que começa. Você começou a andar nos caminhos de Deus. Então, vá até o fim. Chegue até o final. Não, porque há uma grande recompensa está esperando por você. E você a receberá se você completar essa corrida. E guarde a fé. Conserve a sua fé consigo até o fim de sua vida. Não a perca, não a deixe ela ser roubada, não a deixe ela ser assassinada. E também não abandone ela. É por meio da fé que você é salvo. E que você pode estar com Cristo e com o Pai e com o Espírito Santo. E por meio da fé você estará com o Senhor nos céus. Você estará no reino de Deus. E você não será lançado no inferno. Meus irmãos, como posso dizer, estou emocionado ao falar sobre essa mensagem. Eu sei que haverá pessoas crentes que renunciarão à sua fé, porque já foi profetizado na Bíblia. Mas eu lhes digo que a vocês que estão me assistindo, que guardem a fé de vocês e sejam fiéis a Cristo. Pois, fazendo isto, vocês habitarão nos céus e estarão com o nosso Deus e nosso Senhor Jesus. E também, e quando chegarem lá, vocês não precisarão mais passar por nenhuma tribulação nessa vida. Vocês estarão no paraíso e desfrutarão das maravilhas de Deus, que nós nunca vimos, nem ouvimos, nem sentimos, nem imaginávamos. Bom, esta é a mensagem de hoje. Se você gostou, meu irmão, se você gostou, minha irmã, peço que curta ela e também compartilhe ela para os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Para que eles tenham cuidado contra esse pecado, o pecado da apostasia, e para que eles guardem a sua fé e continuem crendo no Senhor Jesus Cristo até o fim de suas vidas nessa terra. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Ele quiser.